Escolhi 4 questões clássicas sobre PA, aquelas que estão sempre presentes no seu vestibular. Uma delas é a questão do estacionamento, que no primeiro momento você paga R$15, no segundo momento você paga 10 e a partir de agora você vai pagar numa PA decrescente, ok? Deixa eu chegar esse D um pouquinho mais para lá, então uma PA decrescente, onde o 12º termo desta sequência de números é R$4. Então preste atenção que esse 15 não faz parte da PA. Então a minha PA começa aqui, ó, A1, A2, A3. Esse aqui seria o A11. Assim, 11 termos na PA. Mais um, que é o 15, daria o 12º termo da sequência, que não é uma PA. Aqui na PA, eu posso falar que A11 é o A1 mais 10 vezes a razão. Eu espero que você não entenda isso como uma fórmula. Logo, né, eu posso falar que o A11 é o A1 10 mais 10 R's. Acontece que esse A11 aqui é 4, ó. Então vai ficar 4. Esse 10 positivo do A1 volta negativo, igual a 10 R's. Não é? O texto é claro, então vai ficar menos 6 décimos, ou a razão é menos 0,6. Ou seja, cada hora que você paga, você tem um desconto, um abatimento de 60 centavos fixos para cada hora a mais. Agora que eu sei disso, e eu sei que ele vai ficar 5 horas, então vai ficar assim, ó, 15 mais 10. Agora dá um desconto de 60 centavos. Então vai cair para 9,40. Vou botar ponto e vírgula para não confundir com a vírgula. Agora dá um desconto de 60 centavos, 8,80. Um desconto de 60 centavos, 8,20. Como esse carro ficou 5 horas, está aqui a primeira hora, a segunda hora, a terceira, a quarta e a quinta hora. Agora nós temos que somar isso, não vale a pena usar uma fórmula, não é? Eu vou somar aqui, ó, 15 mais 10 de cabeça, 25. Tá legal? Eu vou deixar esse 9,40 quietinho aqui. Eu vou te dizer que 8,80 mais 8,20, 8,8, 16, com mais uma aqui, 17, ó. Essa soma dá 17. Eu também poderia ser um pouquinho mais esperto, já que eu estou sendo esperto aqui, por que não ser também aqui, ó, 15 mais 10, 25. 25 com 17, 43 mais 9, 40. Não é? Só confirmando, 25, 35, 42, né? Mais 9, 40, daria o quê? R$51,40. Foi a conta de 5 horas no estacionamento. Começou muito caro, né? E vem baixando um pouquinho. Ok? Dá uma olhada, curte, releia, refaça, toma uma atitude. Papel, caneta, atitude. Não fica só no campo visual. Vai escrever, tá legal? Vai refazer para a gente comemorar a sua aprovação nesse fim de ano, tá? Vamos lá. Amados, agora essa questão é tradicional. Às vezes ela é um rolo de papel higiênico. Às vezes ela é um rolo de fita crepe ou de fita durex. Embora não sejam circunferências, porque uma vai sobrepondo outra, você considera que é. Então aqui, a primeira circunferência concêntricas, com o mesmo centro, tem raio 1, a segunda raio 2, a terceira raio 3, aqui raio 2, até lá em cima, a terceira raio 3, até a 20ª que tem raio 20. Quanto dá a soma de todos os comprimentos? Então eu vou chamar de comprimento 1, 2πr, 2π, não é? Esse é o comprimento da primeira circunferência. Lembrando a você que a fórmula de comprimento de uma circunferência é 2πr. Tá legal?
Sempre vantajoso misturar questões para que possa relembrar algum conhecimento. Comprimento 2, 2πr, deu 4π. Comprimento 3, 2πr, deu 6π. A essa, comprimento 20, 2πr, que é 20, 40π. A essa altura do campeonato, você já viu que essa sequência aqui, ó, 2π, depois 4π, depois 6π, até um dia 40π, formou uma PA, cuja razão é 2π, onde eu sei o primeiro e sei o último termo. Mas ele quer saber a soma desses comprimentos, ele quer SN, cuja fórmula é A1, lembra do garotinho? Mais AN vezes N sobre 2. Né? Então, a soma dos 20 primeiros termos será A1, 2π, AN, o último termo, 40π. Número de termos, quantos? 20 por 2, não é? 20 por 2 é 10. Então, a soma desses 20 termos está dando 42π vezes 10, que é o quê? 420π centímetros. Tá legal? Normalmente, essas questões ficam em π mesmo, tá? E você deixa dessa maneira. Tranquilo? Outra questão extremamente comum e que se repete muito, essas duas aqui são muito idênticas. Você tem aí, da Federal do Rio, uma lata apoiada por 3, que está apoiada por 5, e são 30 camadas. Então, lá em cima, na primeira camada, você tem uma lata. Na segunda camada, você tem 3. Na terceira, você tem 5. Eu só quero deixar claro para você que esse cara aqui é o primeiro termo, e esse é o segundo, e esse é o terceiro. Mas são 30 camadas, vai até o A índice 30. Então, vamos calcular o A índice 30? É A1 mais 29 R's. Não entenda isso como uma fórmula. Você acrescentou 29 razões. O A1 é 1 e a razão é 2, né? Os ímpares pulam de 2 em 2. Então, eu terei, 1 mais 58, que é 59. Mas eu quero saber o total de latas. Então, eu vou ter que somar. Vou usar a fórmula de SN e serei um pouco mais rápida de propósito, para que você vá aprendendo a fazer vestibular. Por enquanto eu estou escrevendo a fórmula. Não, você pensa isso, mas você não escreve. Por exemplo, a fórmula aqui, ó, A1. Você não escreve A1, você escreve 1. AN, o último termo, você sabe que é 59. Então, para que escrever A1 mais AN? Já põe os valores. N, número de termos, são 30, dividido por 2. Olha, aqui dá 60 por 2, 30, né? E 30 vezes 30, 900. Então, ali naquele supermercado, que tem 30 camadas de lata, com latas como fala, na horizontal 1, 3, 5, 7. Tinha 900 latas, tá? Dispostas sob fórmulas de PA. E agora, basicamente, a mesma questão, dando uma generalizada, quanto dá a soma dos termos ímpares, tá? Como ela é bonitinha, ela é curiosa, então ela cai sempre no vestibular. Lembra que par é um número do tipo 2n, ok? 2 vezes 1, 2 é par, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. O dobro de alguém é sempre par. Esse aqui é o primeiro termo, e esse é o segundo, e esse é o terceiro, e esse é o quarto. Agora, ímpar. Ímpar é 2 par. Espera aí que apareceu uma dislexia aqui, escondido. Ímpar é 2, é par, ou mais 1, ou menos 1. Ok? É isso que é ímpar. Nesse caso aqui é menos 1. Ó. Primeiro termo, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E agora eu quero somar o primeiro mais o último, vezes o último, sobre 2, você vai me entender. O primeiro termo da sequência de ímpar é 1.
E o último número ímpar é do tipo 2n menos 1. Vezes n sobre 2. Fazendo devagar, ó. 1 menos 1 é 0. Aí eu fiquei com 2n vezes n, eu fiquei com 2n ao quadrado sobre 2. Cancela. Ó que bonito, a soma dos ímpares dá sempre n ao quadrado. Então, olha, se eu já tivesse feito essa questão, quantos termos tem? 30. 30 ao quadrado, 900. Eu já saberia o gabarito. Ah, então se tivesse 10 linhas, o gabarito seria 10 ao quadrado? Se as linhas são de ímpares, 1 lata, 3 latas, 5 latas, sim. O gabarito é sempre n ao quadrado. 5 linhas, 5 ao quadrado, 25. Só você vai olhar aqui, ó. Uma linha, 1 ao quadrado, 1. Duas linhas, 1 mais 3, 4. 2 ao quadrado, 4. 3 linhas, 1 mais 3, 4, 5, 9. 3 ao quadrado, 9. 1 mais 3, 4 e 5, 9, 7, 16 para 4 linhas. 4 ao quadrado, 16. Viu que resultado importante que vai te ajudar em várias questões, tá? Vamos fazer um pouquinho de PG. Amados, fizemos 4 exercícios de PA para abrir a cabeça, não é? A mesma coisa com o PG, vamos fazer 4 exercícios. Peguei uma questão que costuma ser um pega e o aluno costuma cair. Porque ela fala o seguinte, que um rato contaminado numa semana contamina mais 3. E cada rato contaminado vai contaminando mais 3. Aí, o aluno tem uma tendência de escrever, eu tenho um rato hoje, a semana que vem 3, na outra 3 vezes 3, 9, né, desculpa, na outra 3 vezes 9, 27, na outra 81, né? 3 vezes 27 e assim sucessivamente. Seria verdade se ele explicasse no texto que aquele rato que está contaminado, ele vai, contamina 3 e para, né? Mas não é verdade. Se você está contaminado, você vai contaminar sempre. Então a ideia seria, no momento inicial, certo? No momento 0, quem é que está contaminado? Só eu. Tá legal? A Covid tem um R0, acho que 2,7, ou seja, eu contamino 2,7. Teoricamente, cada vez que eu saio de casa sem máscara, eu contamino 2,7. Tá legal? Então, vamos aproximar para 3, só para você ver o que acontece. Então, seria essa aqui dos ratos. No momento 1, uma semana depois, quem é que está contaminado? Eu estou contaminado. Não se esqueça disso. E contamino mais 3. Portanto, eu terei 4 pessoas contaminadas. Agora, na segunda semana, olha o que vai acontecer. Ó. Tem 4 pessoas contaminadas. E cada pessoa, cada um desses 4, contamina outros 3. 4 vezes 3, 12, vezes 4, 16. Está entendendo? Agora, olha. Na terceira semana, tem 16 pessoas contaminadas. E cada uma dessas 16 contamina mais 3. Então, é 16 vezes 3, 48. Com 16, 64. Olha como a coisa cresce, não é? Na quarta semana, e isso supondo só eu contaminado, não é? Como se só existisse um R0. Mas tem vários. 64 pessoas estão contaminadas. E cada um deles contamina mais 3. Vou fazer isso devagar. 3 vezes 4, 12, vai 1, 18, 19, 192. Eu vou anotar isso aqui com 64. 256. Ok? Tá legal. Se você olhar isso com calma, você vai ver que isso aqui é 4 elevado a 0, que isso aqui é 4 elevado a 1, e que isso aqui é 4 ao quadrado, e que isso aqui é 4 à terceira, e que isso aqui é 4 à quarta. Não é? Como esse vírus da Covid é difícil de matar, ele é resistente, ele tem um tempo de vida muito grande, diferente do H1N1, então nós estamos brigando com ele há 4, 5 meses. Observa o que vai acontecer na quinta semana. Eu vou ter um 4 à quinta. 4 à quinta é 2 ao quadrado à quinta. Isso é a mesma coisa que 2 à décima.
que é 1024. Então, na quinta semana, eu saio de 256 pessoas contaminadas para 1024. Só eu, hein? Só eu como responsável. Como ele só vai até a sexta semana, então teria 4 a sexta. Seria 2 ao quadrado, a terceira, né? Não, a sexta. Certo? 2 ao quadrado a sexta. Que é 2 a 12. Atenção, 2 a décima é 1024. 2 a 11 é 2048. 2 a 12 é 4096. Olha a coisa pegando. Então sobrou para nós a letra E. Na sexta semana, eu já tenho mais de 4.000 pessoas infectadas. Na realidade, o S0 do Covid é ele é um 2,7, hein? Então, é até um pouco maior do que o que está acontecendo aqui. Eu saí de Não, desculpa. Você tem uma pessoa contaminada. Eu botei 3, o do Covid eu acho que é um 2,7, então vai dar um pouco menor que isso. Mas você tem uma boa noção de disseminação, tá? De contágios em geral. Tranquilo? Por que eu escolhi essa? Pessoal, se eu pegar o programa do Enem, que se renova, o cara vai lá, digita, põe alguma coisinha nova. Música é obrigatório. Então tem os desenhinhos, eu não quis fazer. Tem a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Não é? Você não precisa estudar música, cuidado que assusta. Você que não estudou música, que não sabe o que é uma fusa, não conhece aquelas bandeirolas, aqueles desenhinhos, você entra em pânico. Mas calma, cada novo tempo é a metade do antigo. Só isso. Então, se eu gasto 4 segundos para tocar uma semibreve, tom. Para tocar uma mínima, eu gasto 2, tom. Para tocar uma semínima, eu gasto 1 segundo, tom. Então, se eu gasto 1 segundo numa semibreve, eu vou gastar meio aqui na mínima, eu vou gastar 1/4, cada uma é a metade da outra. Eu vou gastar 1/8, ok? Eu vou gastar aqui 1/16, 1/32, e 1/64 numa semifusa. Tá legal? Então a mínima é a metade da semibreve, a semínima é a metade da mínima, a colcheia é a metade da semicolcheia, a fusa é a metade da semicolcheia e a semifusa é a metade da fusa. Só isso, pessoal, só. E vai cair música no Enem, pode apostar dinheiro. É uma questão a mais para você. Se você olhar, já tem vários, mas agora ele botou isso como obrigação, tá? Então, muito simples, mas como vai cair no Enem, eu quero que você garanta mais esse pontinho para você. Tá legal? Já da FUVEST, outra questão que está em tudo quanto é vestibular e já está me acompanhando desde o ano 12.000 a.C. que eu tenho essa questão. Eu passo e ponho uma folha de papel. Tá legal? Então, no momento 0, eu tenho uma folha de papel. Agora, você que viu uma, passa e põe mais uma. Aí fica o dobro. Então, no momento 1, eu tenho 2. Você passou e viu 2, passa e põe mais 2. Então, no momento 2, eu tenho 4 folhas. Você que viu 4, passa e põe mais 4. Não é? Então, no momento 3, eu já tenho 8. Então, se você olhar, aqui é um 2 elevado a 0, aqui é um 2 elevado a 1, aqui é um 2 ao quadrado, aqui é um 2 à terceira. Como são 33, no momento 33, eu terei 2 elevado a 32. Preste atenção que eu estou escrevendo a letra S de soma para que fique claro que eu não estou deixando ninguém para trás, igual o rato. Eu trago o rato infectado e os novos. Eu trago os 4 infectados e os novos. Então é uma soma, não é o elemento. É a soma de todos os elementos. Então no final essa soma deu 2 elevado a 32. Ok? Essa questão aparece com grãos de trigo na história do fundador, né? do jogo do xadrez, que pede 1 grão de trigo na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira, 8, né? E o rei está tentando pagar o que ele prometeu ao cara que criou o xadrez até hoje, não conseguiu, a quantidade é muito grande. Essa questão aparece com dinheiro,
de várias maneiras. E o que assusta o aluno, eu fiz até questão de escrever aqui, são as alternativas. Ao final, ou seja, quando você chegar aqui, não é? Essa altura vai dar o quê? Um poste? Vai dar um prédio de 30 andares? Vai dar do tamanho da Avenida Paulista? Vai dar a distância da estrada Rio-São Paulo? Vai dar o diâmetro da Terra. O aluno fala, puta merda, mas eu sou obrigado a saber qual a altura de um poste ou de um prédio de 30 andares, ou da Avenida Paulista, do Rio-São Paulo, do diâmetro da Terra, não é? Para o aluno isso é dificílimo. Tá legal? Então vamos devagar aqui. O que é 2 a 32? Vou forçar a barra. É a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 30, não é? Mas o 2 elevado a 30, 2 ao quadrado é 4. O 2 elevado a 30, eu vou dizer que é 2 à décima, porque é um velho conhecido nosso. Aluno que faz cursinho, que faz terceiro ano, que vai prestar vestibular, tem que saber que 2 à décima é 1024, não é? Que está elevado a 3. Agora, na hora de escrever 1024, eu não escrevo 1024, eu escrevo 1000, que é 10 à terceira elevado a 3. Então ficou 4 vezes 10 à nona, o quê? Folhas, certo? Agora eu vou devagar. Eu vou escrever isso aqui, ó. 4 vezes 10 à nona folhas. Cada folha, ele escreveu que tem 1/10 de milímetros. Então me acompanhe agora, hein? Isso aqui é em milímetros. Milímetros, 1/10. É a espessura da folha. Tá aquela grossurinha da folha. Então eu estou em milímetros. Se eu dividir por 1000, isso vira metros. Mas se eu dividir por 1000, isso vira quilômetros. Eu vou deixar em quilômetros. Eu vou cancelar 3, 6, 7 zeros aqui. Então eu vou ficar com 4 vezes 10 ao quadrado, que é 400 quilômetros. Agora vamos lá. A altura de um poste pode ser 400 quilômetros? Não, né? 8 metros, está ótimo. 10 metros, está ótimo. Então um poste não. Um prédio de 30 andares, vamos pensar que um andar tem 4 metros, o que já seria exagerado. Aí seria 30 vezes 4, 120 metros, não, né? Avenida Paulista, será que tem uma avenida no Brasil que mede a 400 quilômetros? Acho que não, né? Nós não temos nenhuma cidade que de uma ponta a outra tem 400 quilômetros, mesmo em São Paulo. Não vai dar. A distância de Rio até São Paulo, ó, razoável, né? Brasília, Goiânia tem 200 quilômetros, Rio a São Paulo é um pouco maior, então uns 400 quilômetros, ó, já é razoável. O diâmetro da Terra, o raio da Terra, e isso é uma coisa que um aluno tem que saber como calcular, na aula de geometria a gente faz muito isso, é em torno de 6.500, 6.600 por aí. 6.500 de um raio, 6.500 do outro, o diâmetro 13.000 quilômetros, é muito maior. Então ficou a distância de Rio até São Paulo, 400 quilômetros. Ok? Vamos lá. Adoro essa questão, coincidência alta no seu vestibular. Por quê? Porque ela vai usar geometria. Esse triângulo é equilátero de lado 3. Quando você pega os pontos médios, isso aqui se chama base média. A base média vale a metade da base. Então, se esse lado aqui, eu vou até ser fiel. Se esse lado azul mede 3, então vou colocar em azul. O verde, tá? Esse triângulo verde, ele é formado pelos pontos médios. Por isso vai valer a metade dos lados. É um teorema chamado teorema da base média. A base média de um triângulo é a linha que une um ponto médio a um ponto médio. E vale a metade da base. Se a base é 3, vale a metade. Então o vermelho vai valer a metade de 3 meios, que é 3 quartos. E assim sucessivamente. Então quando você olhou para cá e viu 3, 3 meios, 3 quartos, você falou PG, cuja razão é meio.
Agora eu vou falar uma coisa também da geometria para vocês tocar. Ele não quer comprimentos, ele quer área. Só que a razão entre as áreas, área 1 está para a área 2, como o lado 1 está para o lado 2 ao quadrado. 3 meios sobre 3 ao quadrado cancela, dá 1/4. O que eu estou tentando falar? Eu estou tentando falar que se a razão entre os lados é meio, a razão entre as áreas é 1/4. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então esse seria o primeiro triângulo. O segundo você multiplica por 1/4. Então seria 9 raiz de 3 sobre 4 vezes 1/4, que daria 9 raiz de 3 sobre 16. Como o denominador está aumentando, ele está tendendo a zero. Então eu vou usar aquela fórmula que eu te disse, que o seu vestibular é apaixonado por ela. A soma dos infinitos termos, sempre que ele falar infinito, é essa fórmula, ó, A1 sobre 1 menos Q. O A1 é 9 raiz de 3 sobre 4, sobre 1 menos a razão, que é 1/4. Mantenha lá o primeiro termo, a primeira área, 9 raiz de 3 sobre 4, 1 menos 1/4 são 3/4. Esse 4 cancela com esse, e 9 dividido por 3 dá 3. De maneira que a soma das infinitas áreas, da área grande, da área verde, da área vermelha, da área preta, até um dia chegar próximo de zero, vai dar 3 raiz de 3. Ok? Então eu tenho aí os exercícios clássicos, isso vai abrir sua cabeça e você vai dar conta do que der e vier. Falou? Beijo do mano, te vejo na próxima aula. Até lá.